foi que no seguinte, dia 9 do 5 agora, de 2022, eu recebi um e-mail da Binance. Um e-mail sem muitas explicações. Ter o seu patrimônio confiscado, você não pode sacar. Todo o meu dinheiro estava lá. Basicamente 50% para cima, tudo ali estava na Binance. Eles falaram o seguinte, na tradução aqui, porque como eles estavam falando em inglês, eu tinha que traduzir, né? Então a tradução saiu mais ou menos assim. Lamentamos que o senhor tenha tomado essa decisão, mas fique tranquilo, né? As autoridades sabem como nos achar. O assunto do vídeo de hoje é muito sério. Eu trouxe um convidado aqui, o Carlos Costa, do canal 3 por aí. Você já conhece ele, é o nosso parceiro aqui, nosso amigo há muitos anos no YouTube. E aconteceu uma situação com ele muito chata. E eu esperei essa situação se resolver para trazer aqui para vocês e também aproveitar para trazer um conteúdo de informação para vocês. Porque eu vejo muitas pessoas me perguntando sobre várias corretoras de criptomoedas, tanto do Brasil como do exterior. E algumas corretoras geram problema para as pessoas. Mas eu nunca imaginei que a Binance geraria grandes problemas, até por ser uma das maiores corretoras do mundo. A gente não tá falando de uma corretora pequena, a gente tá falando de uma Binance. Então nesse vídeo eu vou te trazer um alerta, o Carlos vai contar algo que aconteceu com ele, e a gente vai decorrer mais um pouco, mas saiba que ele teve o seu saldo bloqueado, ele ficou com o patrimônio dele, foi literalmente confiscado mais de 70 dias por causa da Binance. Então um alerta aqui pra você, a gente vai discorrer mais sobre esse assunto, mas já quero te adiantar que esse vídeo é justamente para abrir os seus olhos, porque pode ser que não vale a pena você abrir conta na Binance. Vamos lá. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu vou separar esse tempo todo para você, lógico, também vou esclarecer algumas coisas. Antes da gente começar com esse relato, que eu já conheço a história toda, mas eu vou perguntar tudo novamente aqui pro Carlos. Também a gente esperou essa história concluir para saber como seria resolvido tudo isso, mas já saiba que a Binance não bloqueou o saldo do Carlos por causa daquela queda das criptomoedas que aconteceu em junho. Para ser mais exato, foi no dia 24 de junho que saíram as notícias dos bloqueios de saque e transferência da Binance por causa da queda do mercado. O Carlos está sofrendo com isso desde 9 de maio, ou seja, bem antes disso acontecer. E quando isso aconteceu, ele viu também outros relatos de pessoas há muito tempo antes que já tiveram saldos bloqueados pela Binance. Quando a gente fala de saldo bloqueado, literalmente você não consegue sacar o seu dinheiro. Então imagina o Carlos, a gente vai decorrer também um pouquinho sobre as orientações que eu passei para ele antes de acontecer isso, mas imagina todo o seu dinheiro em uma corretora e simplesmente você ficar 70 dias sem poder fazer nenhum resgate. Isso mesmo, uma corretora que não é dona do seu dinheiro, ela toma a decisão por você e bloqueia o seu saldo. Mas eu vou deixar o Carlos falar aqui, já falei bastante. Carlos, seja muito bem-vindo. Se você quiser se apresentar pro pessoal aqui. Fala, meu parceiro, novamente aqui, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui no seu canal de novo. Infelizmente não é para falar de cartões, né, como no cotidiano relacionado a crédito, para trazer essa questão, né, que aconteceu comigo da Binance. Você pontuou bem, foi realmente um confisco, né, que a Binance fez com todas as minhas criptomoedas lá, né, e sem dar a mínima explicação. Para falar a verdade, até hoje eu não tenho de fato uma explicação sobre o que aconteceu, né? Antes da gente entrar nesses detalhes, eu trouxe esse vídeo para trazer um alerta para vocês, porque às vezes a gente vê promoções de determinada corretora, a questão da taxa, às vezes é uma corretora mais barata, tem mais opções de criptomoedas, mas a gente não para olhar sobre a segurança e como que essa empresa funciona de fato. Imagina, poucos brasileiros que estão investindo em criptomoedas conhecem outros investimentos. Infelizmente, esse é um dado muito triste, que existem mais pessoas em criptomoedas do que na bolsa de valores, entre outros investimentos. Ou seja, muitas pessoas despreparadas. Aí muitas delas vão investir em corretoras de outros países, que é uma outra legislação, e às vezes existem corretoras que nem tem CNPJ no Brasil, e se acontecer alguma coisa, a pessoa não sabe nem a quem recorrer. E quando a gente fala sobre corretora, a gente tá falando do seu dinheiro. Você vai lá e coloca o seu dinheiro ali, o seu suor. Então, eu nunca imaginei que ia acontecer isso com a Binance também. Eu tô aqui para entender melhor sobre isso, mas é o alerta para você que tá vendo plataformas de outro país, pense duas vezes, porque se você não sabe, se já é difícil resolver algo com empresa brasileira, que às vezes você vai no Reclame Aqui, você tem que ir você às vezes tem até que procurar um advogado para resolver determinados problemas, quanto mais uma empresa que está em outro país e você não sabe nada sobre aquela empresa. Então, Carlos, me conta aí, o que aconteceu? Você já investe na Binance há quanto tempo, mais ou menos? Cara, eu tô na Binance mais ou menos desde 2017 para 2018, tá? E realmente eu fiquei surpreso também com essa situação, porque eu nunca imaginei que uma corretora como a Binance, né, se eu não me engano, é a maior
né, internacionalmente famosa, né, que atinge vários e vários países, onde ela pode operar, digamos assim. E o Brasil, né, é um desses países, senão não estaria operando lá. E sempre confiei de olhos fechados em deixar as criptomoedas lá, apesar de sempre ver, né, às vezes os especialistas aí em criptomoedas comentando sobre não deixar criptomoeda em corretora. Só que para mim, até mesmo como eu não tinha milhões de reais lá investido, nunca passou pela minha cabeça que eu poderia ficar aí esses quase 70 dias aí com o dinheiro confiscado na Binance. Iniciando aqui essa fatídica história, foi que no seguinte, dia 9 do 5 agora, de 2022, eu recebi um e-mail da Binance. Um e-mail sem muitas explicações, tá? E nesse e-mail estava justamente avisando que minha conta estava bloqueada, né, que eu não poderia fazer saques, ou não poderia operar na Binance. E o motivo era que eu teria infringido, eles não afirmam, né, eu acho que eles têm um cuidado com essa questão de afirmar, então eles não afirmam, eles falam que você provavelmente infringiu um termo. Quais são esses termos? Tá lá no site da Binance, que ninguém olha. Né, os termos é algo que ninguém para ler, é igual o contrato, é um contrato. Ninguém para ler o contrato, então eu também não tinha lido o contrato. E esses termos têm várias coisas que você não pode fazer, entendeu? No meu caso, ao meu ver, eu não infringi nenhuma dessas regras. Hoje eles pegam muito pesado relacionado à lavagem de dinheiro, ok? Né, uma coisa realmente que tem que ter realmente uma regulamentação pesada em cima para evitar que senão, né, as criptomoedas vão acabar ficando manchadas aí. E eu procurei de tudo quanto é maneira tentar entender o que eu tinha infringido nesse termo. Então no dia 9, assim que eu recebi esse e-mail, eu contactei o suporte da Binance para tentar entender, expliquei toda a situação, falei, olha, minha conta está bloqueada, eu não posso sacar. Eu conseguia acessar e isso me deu uma pontinha, digamos assim, de tranquilidade, porque eu ainda conseguia acessar a conta. Eu só não conseguia fazer nenhuma movimentação financeira, né? O que estava ali congelado, que eles chamam, né? Que para mim foi um confisco, até mesmo pelo tempo que transcorreu toda essa situação, não seria apenas um mero congelamento de conta. Para mim foi um confisco do meu patrimônio inteiro. E aí lá no suporte, absolutamente nenhuma informação. Já me passaram para o suporte em inglês, tá? Então não foi a Binance aqui do Brasil que me atendeu, né? Que eles têm atendimento aqui no Brasil e tem o atendimento de fora. Então eles me mandaram para atendimento de fora. Só eles poderiam resolver. Chegando lá, cara, absolutamente nada. Nada de informação. Olha, seu caso está sendo investigado. Eles chamam de investigação, né? Ou seja, a Binance parece que tem um departamento que age como, sei lá, a polícia, né? Algum tipo de autoridade. E está sob investigação sua conta e tem que aguardar. Só isso. Me deram um prazo inicial de 30 dias úteis, né? Então a gente está falando de 60 dias pelo menos. E eu perguntando ali o tempo todo, não, mas o que aconteceu? Né? O que gerou, por que gerou esse bloqueio e tal? Não temos mais informações. Não podemos mais passar informações, até mesmo porque elas não existem. E ponto final, acabou. E aí eu fiquei todo esse tempo, aí tu já imagina como é que foi, né? Você ter o seu patrimônio confiscado, você não pode sacar. Todo o meu dinheiro estava lá. Eu fiz realmente essa burrice, né, de investir boa parte ali, eu tô falando basicamente 50% para cima, tudo ali estava na Binance e eu não poderia mexer. E o pior, ao fazer pesquisa, porque aquilo, né, gera uma angústia tremenda, e eu comecei a pesquisar para ver outros casos. E eu encontrei vários casos de pessoas que tiveram a conta bloqueada e inclusive alguns com o patrimônio confiscado, tá? E eu tô falando de até dinheiro 3, 4, 10 vezes maior do que o que eu tinha lá, entendeu? O cara botou, inclusive, o e-mail lá, mostrando lá que eles mandaram o e-mail dizendo que o valor só seria liberado por ordem judicial. Então é realmente complicado, porque eu imaginei o seguinte, eu falei, bom, se a Binance não é brasileira,
como que eu vou atingir a Binance, sei lá nos Estados Unidos? E o cara lá que aconteceu com ele, sei lá, de qual país ele tava? Será que ele conseguiria atingir a Binance com facilidade? Quanto de dinheiro o cara tem que ter para contratar um advogado em outro país para poder correr atrás? Será que o cara não vai gastar mais do que ele tem, o que poderia ser o meu caso? E aí, meu amigo, na hora bateu aquele desespero de que eu não iria mais ver essa grana, porque eu comecei a ter que ponderar entre procurar um advogado para poder mover a ação. E aí eu descobri que a Binance tem um CNPJ aqui no Brasil, tá? Eles têm um CNPJ aqui no Brasil e que inclusive vi também que algumas pessoas que têm algum tipo de problema com eles, a justiça está conseguindo atingir eles por esse CNPJ. Aí também já me deu mais uma tranquilidade. Mas eu fui descobrir isso já, sei lá, uma semana, 2 semanas de angústia. Já para frente, o coração já não estava aguentando mais. Mas vou te falar que foi realmente pesado, cara. E eu cheguei, até comentei com você que, se eu me lembro bem, que eu não ia mais pôr a mão nessa grana, porque para mim já não estava mais valendo a pena. Aí alguns podem até questionar, não, por que não procurou a justiça? Procura a justiça. Eu que já tenho contato com a justiça, né? Quando a gente fala de processo, a gente está falando da justiça. Então eu que já tenho um pouco de contato com a justiça já há alguns anos, sei o quão penoso é para você conseguir algo pela justiça. Se eu, por exemplo, tomo a decisão de entrar na justiça, no mínimo aí a gente está falando de 3, 4, 5 anos para poder resolver, para poder sair algo favorável. Por quê? A justiça existe? Existe, mas só que ela é lenta, ela é demorada, os advogados podem recorrer, ou seja, a Binance poderia ir recorrendo. 5 anos depois, qual era a minha preocupação? As criptomoedas explodirem de alguma maneira, né? Eu dei uma sorte, se você olhar por outro lado, porque as criptomoedas estavam lá embaixo, então eu não estava perdendo absolutamente nada. Quer dizer, eu estava perdendo, né, porque é consequência, né, das criptomoedas, do investimento em criptomoeda, né? Se ela cai, você comprou na alta, você está perdendo. Então isso realmente eu estava perdendo. Mas eu digo no sentido da criptomoeda, uma das que eu tinha, né? Uma delas era a Ethereum, que eu tinha mais. Se a Ethereum explode nesse momento de bloqueio, eu não poderia fazer absolutamente nada. Então eu ia perder ali a oportunidade de ganhar dinheiro, entendeu? Então eu optei realmente por aguardar o máximo que eu pude aguardar, né? Até agora, a última semana, até o último dia 17/7, foi quando eu cheguei a procurar realmente um escritório de advocacia especializado em criptomoedas para tentar resolver a situação, visando que eu já não estava mais com esperança, porque eu já tinha entrado em contato com a Binance várias vezes. Eles já estavam até me respondendo com ignorância. Tipo assim, olha, senhor, tem que aguardar. Não tem outra coisa. O setor vai te responder por e-mail, entendeu? Eles não falam de que setor que é, só falou da investigação, que eu estava sendo investigado pela Binance por talvez ter aí infringido os termos, e era só isso. Aí, enfim, depois dessa lamúria toda, depois de reclamar, fui no Reclame Aqui, botei lá 2 vezes, a Binance Brasil, no mesmo ponto, conforme eu estou narrando aqui, olha, não tem o que fazer, só aguardar, tem que aguardar o e-mail. Não falaram data, além daquela primeira vez que me atenderam, que deram mais de 60 dias, foi 30 dias úteis, não falaram data em momento algum mais, nem sequer falaram que ia devolver o valor, desbloqueio. E um ponto importante, as minhas criptomoedas, antes que até venha alguém falar, não, tem coisa errada aí, tem, né, deve ter alguma coisa errada, o cara não quis procurar a justiça, eu convido a quem tiver problema com criptomoeda, que procure a justiça. E aí depois retorna aqui nesse vídeo
e me diga quantos anos você ficou para receber. E o pior de tudo, às vezes quando tem uma indenização, aqui no Brasil é uma mixaria. Há um dano moral no Brasil, o juiz vai mandar pagar 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Não, exatamente isso. E para quem tá ouvindo, é muito fácil julgar. Ele não fez corretamente, mas 99% de quem tá investindo em criptomoedas faz exatamente o que o Carlos fez. E ele até tinha comentado, né, no início sobre burrice, mas isso não é uma burrice. Na verdade, foi uma falta de uma certa malícia, que a gente tem essa confiança, né? A maior corretora, blá blá blá, então ela é segura e tudo mais, mas realmente é importante a gente seguir algumas medidas de segurança. Inclusive, só agregando um pouquinho mais de informação, Carlos, a gente teve essa conversa quando aconteceu, o Carlos estava numa situação bem desesperadora, e a sorte dele é que um tempo atrás a gente teve uma conversa sobre investimentos e tal, tava gostando desse negócio de investir em cripto e tal, e tava colocando cada vez mais. Eu falava sempre pra ele, né? Cara, não exagera a mão, investe em outras coisas, coloca o dinheiro em um CDB, coloca o investimento de renda fixa, alguma coisa mais segura, e aí você separa um outro dinheiro para essas criptos, porque se acontecer qualquer coisa, você tem uma segurança. Graças a Deus ele ouviu meu conselho e não colocou todo o patrimônio dele. Que, gente, a gente não tá falando aqui de 100, 200 reais, a gente tá falando de um patrimônio, que é o que o Carlos está construindo durante anos. E você vê o seu patrimônio sendo congelado e você não pode fazer nada, e se acontecer alguma coisa você não tem nem o que fazer, é desesperador. Muita gente aqui pode julgar e tal, mas ninguém tenta se colocar na situação que ele estava, onde todo o seu dinheiro, o seu patrimônio, a sua reserva que você estava montando, ficou presa num lugar. E muita gente não faz essa prática de segurança de comprar a criptomoeda e já transferir para uma carteira digital, uma wallet, uma cold wallet, aqueles dispositivos físicos, ou até investir em outras modalidades de investimento para ter uma segurança maior. Então quando a gente fala aqui, não é para ficar enchendo linguiça, é a realidade. A gente precisa tomar medidas de segurança, não só na Binance, mas em qualquer corretora. Mas quanto mais fora do Brasil, pior pra gente. Porque eu vejo muitas pessoas quebrando a cabeça em resolver problemas simples de empresas aqui do Brasil, no Reclame Aqui e tal, imagina lá fora. Então assim, é um trabalho muito grande. Então falar é muito fácil, abre um processo, tá, beleza, essa pessoa, será que ela vai ter essa paciência de abrir processo, gastar um dinheiro com o advogado e às vezes não vai resolver nada, e sem contar o patrimônio dele, porque tá numa criptomoeda, a criptomoeda tem uma variação. Se ele comprou a criptomoeda cara e ela entra no momento de queda, ele vai sair no prejuízo financeiro. Então, quando a gente fala aqui, é uma coisa muito séria, e eu sei que muitas pessoas já passaram por esse problema, ou vão passar ainda. Então leve com seriedade, não fique achando que aconteceu com ele, mas não vai acontecer comigo. Pode acontecer com você. E depois da queda do Bitcoin, houve um bloqueio em massa de contas, mas isso já aconteceu muito antes. Então, só para deixar claro pro pessoal, Carlos, essa questão, às vezes o pessoal pode julgar, falar, ele não tomou as medidas, ele foi irresponsável, mas não, ele fez o que 99% dos investidores fazem, pela vontade de investir mesmo, de querer ver o investimento crescendo, porque se você transfere para uma wallet, se você vê lá uma variação, você não vai conseguir, é demorado o processo, né, de você pegar da wallet, mandar de novo para a corretora, vender, fazer o lucro. Então ele estava fazendo ali operações dentro da corretora, e a corretora, pelo tamanho dela, tem que ter uma responsabilidade em realmente averiguar se é um caso ou não de investigação. O caso dele não era nada, ele até me contou, depois pode trazer mais detalhes, Carlos, que ele não tinha feito nem movimentações, ele estava ali de boa, vivendo a vida dele, a conta estava parada, e eles desconfiaram de alguma coisa que não tinha. A questão é se realmente teve alguma fraude, aí sim cabe à corretora fazer uma investigação, até se a polícia estiver envolvida, mas o caso não tinha nada, ele não tinha nem movimentado essa conta, então não há por que a corretora achar que é dona do mercado e bloquear o patrimônio de uma pessoa. O dinheiro é nosso, e criptomoedas, mais ainda, a gente tem a liberdade de poder movimentar as nossas criptos, o nosso dinheiro. Então eu achei uma sacanagem isso, por isso que eu quis trazer justamente para abrir o olho de vocês. Tome cuidado com a corretora que você está aplicando o seu dinheiro, analise a questão de segurança, veja se é uma plataforma segura ou não. Quando eu falo aqui de corretora, eu falo de todas as corretoras. E o pessoal sempre me pergunta, mas qual corretora que você investe? Eu prefiro investir em corretoras brasileiras, porque é mais fácil de você recorrer se você tiver um problema desse. Já uma corretora internacional dá mais trabalho. Dá pra resolver? Dá, mas dá muito trabalho. Você não vai querer passar essa dor de cabeça que o Carlos passou. A sorte dele é que tudo se resolveu, mas e outros casos que não se resolveu? Então eu indico pra vocês aqui a Coinext, que é a nossa parceira do canal. A Coinext, ela é 100% brasileira e ela é uma corretora segura porque, além dela investir 1/3 do patrimônio em segurança, o dono da Coinext está toda hora aqui no nosso canal. Então depois pode conhecer aqui na descrição desse vídeo. É uma recomendação que eu estou dando aqui pessoalmente por já viver com outras opções de corretora. Eu já investi em mercado Bitcoin,
Bitcoin, entre outras corretoras, e a que eu mais gostei foi a Coinext. Carlos, continua aí, me conta uma coisa, cara. O que a Binance fez depois desse prazo, que foi 30 dias úteis, né? 30 dias úteis é uma eternidade. Me conta o que eles fizeram. Cara, depois dos 30 dias úteis, nada, nenhum retorno. Eu entrei em contato novamente com eles, como eu falei, para tentar, né, até mesmo informar que eu iria ter que tomar outras medidas, coisa que eu já tinha feito, inclusive anteriormente, logo no início, eu peguei, pontuei esse cara, eu falei, não, isso não cabe. Entendeu? Isso não cabe nem no país de vocês, nem aqui no Brasil. Né? Eu vou ter que, infelizmente, tomar, né, as medidas cabíveis e, inclusive, eu esqueci de pontuar isso, eles falaram o seguinte, na tradução aqui, porque como eles estavam falando em inglês, eu tinha que traduzir, né? Então a tradução saiu mais ou menos assim. Lamentamos que o senhor tenha tomado essa decisão, mas fique tranquilo, né? As autoridades sabem como nos achar. Então foi essa daí a resposta que me deixou mais, né? Entendeu? Que me deixou mais, tipo, com medo, porque eu falei, cara, se eles estão falando assim, dessa maneira, tipo assim, pode procurar a justiça. As autoridades sabem como nos encontrar. Eu falei, cara, então eles são intocáveis. Entendeu? Então, tipo assim, eles têm a noção, né? Isso aí é teoria da impunidade. Eles sabem, tipo assim, nós não seremos atingidos mesmo. Pode procurar a justiça que eles não têm como nos atingir. Foi mais ou menos isso que eu entendi. E só para pontuar a parte de quem acha que corre para a justiça, eu vou te dizer o seguinte, vamos lá. Primeiro, esse tipo de causa não cabe no juizado especial, tá? Então não cabe no JEC. Então você não vai ter gratuidade de justiça. Você vai ter que arcar com as custas do processo. Então, além de pagar advogado, você vai ter que pagar as custas do processo. E as custas do processo vão de acordo com o valor da causa. Só para vocês terem uma ideia, uma vez que eu tive um outro problema relacionado a um veículo que não cabe falar aqui, eu tive que pagar R$4.000 de custas do processo. O valor da causa era em torno de R$80.000, tá entendendo? Então, quanto maior o valor da causa, maiores serão as custas do processo. Então, por esse motivo que eu posterguei até a última instância para poder procurar a justiça, porque eu iria gastar até mais, provavelmente em algum momento, iria chegar a um absurdo de gastar mais do que eu tinha investido. Outro ponto importante, que eu esqueci de detalhar, antes que alguém comente, minhas criptomoedas estão no meu imposto de renda. Tá? Então a gente não declara o que é ilícito. Tudo que é ilícito, se você declarar, quando pedirem para você a prova de onde veio esse dinheiro, você não conseguir provar, então é um dinheiro ilícito. Tá? Então eu tenho de onde provar, de onde o dinheiro veio para a compra das cripto, tanto que está no meu imposto de renda as criptomoedas. Eles quererem investigar a sua conta. Você fez alguma movimentação estranha na sua conta nesse período de 9 de maio? Não teve nenhuma movimentação, até mesmo porque as criptomoedas estavam em queda. Entendeu? Elas estavam em queda, a Ethereum estava em queda, eu tenho outras moedas como Nano, são moedas pequenas que realmente tipo, não caberia eu nem movimentar, porque eu não tinha a mínima ideia de tirar as moedas lá da Binance, né? Porque eu confiava cegamente, assim como com certeza muitos dos que estão vendo aqui esse vídeo também confiam cegamente de que o dinheiro está totalmente seguro lá na Binance. Mas num deslize do sistema, porque isso não são pessoas, tá? Não tem como a gente afirmar que são pessoas ali procurando contas para bloquear. É um sistema. Né? Se o sistema encontra, pelo que eu entendi, até uma tentativa de invasão à sua conta, entendeu? Eles podem bloquear a sua conta por segurança, só que não pode ser por 30 dias úteis, né? 2 meses, 3 meses, 4 meses. É por um curto período, essa informação eu cheguei, né, a pegar com o advogado agora, no último dia 17. Não, só um adendo aí, imagina, 30 dias úteis um procedimento para um mercado que funciona 24/7, né? De domingo a domingo funciona o mercado de criptomoedas, aí eles dão um prazo de 30 dias úteis para você ficar com o seu patrimônio preso. Isso se eles respeitassem, que no seu caso levou 70 dias, mais ou menos, não foi? Exatamente. Para ser mais exato, foram 69 dias de bloqueio. Como eu pontuei, eu entrei em contato com o escritório no dia 17, foi algo realmente extraordinário, acho que foi Deus
mandando um sinal, vamos, meu filho, vamos resolver logo isso, que é para você não perder dinheiro. Eu falei com o advogado no dia 17, marquei, né, para passar todos os detalhes ali numa reunião com esse escritório de advocacia, e no dia 18, da virada do dia 17 para o dia 18, ou seja, passou de meia-noite, eu recebi um e-mail, vi um e-mail lá da Binance, dizendo o seguinte: lamentavam pelo que aconteceu, mas eles tinham, não vou dizer que não é provas, eles não podem afirmar, então eles nunca fazem com afirmação. Nós acreditamos que você violou os nossos termos. E os termos, cara, como eu te falei, é muito amplo. Quem quiser ler, vai lá ler, que inclusive tá dizendo nos termos que se você de alguma forma for pego movimentando um dinheiro que eles acreditem ser ilícito, tá dizendo lá que o valor será bloqueado e entregue às autoridades. Tá? Isso me fez pensar em muita coisa, é muito amplo quando você lê essa coisa, dizendo que será entregue às autoridades. Para mim, na minha cabeça foi, cara, isso é ladrão que rouba ladrão, entendeu? O cara movimentou um dinheiro ilícito lá, a Binance vai bloquear e realmente vai entregar, como é que a gente vai ter prova de que realmente esse dinheiro chegou na mão das autoridades competentes, como eles dizem lá? Mas enfim, para concluir, recebi o e-mail falando que eles iriam encerrar a minha conta e, graças a Deus, nesse mesmo e-mail, estava avisando que eu tinha um prazo para poder movimentar minhas criptomoedas e pontuando, até essa data você pode movimentar. Depois dessa data você não consegue mais. Então, fiquem atentos. Se alguém estiver passando por tal situação, cola no e-mail. Resolva logo, né? Exatamente. Se passar do prazo, eles estão deixando claro ali que você não vai mais conseguir acessar a sua conta e não vai conseguir mais sacar. E muito provavelmente, aí realmente só caberia mesmo uma ação judicial para receber nesse caso. Agora imagina se esse e-mail vai pro spam, hein? Aí o negócio fica feio, hein? Não, mas no meu caso eu tava ali, cara, é desesperador, cara. Entendeu? É desesperador. Eu tava ali, olhando ali o e-mail, ia na caixa de spam, e todo dia. Foi uma coisa assim, quase 69 dias, assim, de angústia ali sempre, né? Tinha hora que eu esquecia e tinha hora que eu lembrava. Aí começava a pesquisar de novo para ver se trazia alguma coisa nova, se tinha alguém trazendo outra informação nova. Basta que vocês pesquisem. Vocês vão encontrar até um caso aqui no Brasil muito maior do que o meu, que teve um cara aí que teve milhões bloqueados, que ele teve que entrar na justiça para poder resolver, mas no caso dele foi milhões de reais, né? Infelizmente eu não tenho milhões de reais, mas que para mim faria muita falta, com certeza. É quase metade do patrimônio, né? E Carlos, eu quero trazer para o pessoal aqui algumas dicas para a pessoa não passar pelo que você passou, que a ideia desse vídeo é justamente trazer um alerta para quem tem conta na Binance ou quem pretende abrir conta na Binance. Então, na minha opinião, vou dar aqui a minha opinião vendo o seu caso, eu não abriria mais conta nessa empresa, não traz confiança, principalmente que a maior parte das pessoas elas querem ficar operando as criptomoedas, então você vai mandar para uma wallet, depois vai mandar no mesmo dia, não tem como, você vai querer deixar algum saldo na corretora para fazer alguma movimentação. Mas vamos lá, na minha opinião, eu prefiro que a pessoa escolha corretoras brasileiras, corretoras de confiança. No seu caso, quais lições você aprendeu passando por tudo isso? Cara, em principal, o que eu sempre ouvia, né, para não deixar, como eu falei, as criptomoedas em corretoras, tá? Até mesmo como a gente muito vê aí corretora quebrando e as criptomoedas indo embora. Então, o primeiro ponto que eu faço hoje, né, reaprendi, digamos assim, a fazer é não deixar mais criptomoedas em corretora nenhuma. Então, no meu caso, eu estou usando uma carteira digital, né, onde só eu tenho acesso, né, então não está vinculado diretamente a qualquer corretora. Tô dando preferência, como você falou, a corretoras brasileiras, sim, tô operando agora, continuo operando, né, com essas cautelas agora, então eu só vou movimentar realmente as criptomoedas quando eu for vender, e quando eu tô comprando agora, eu faço a transferência ali quase que de forma imediata, né, para carteira
né, para essa carteira digital, para não deixar na corretora, para evitar, né, cara, porque, enfim, agora eu já não tenho mais aquela confiança em corretora assim, e na Binance mesmo, que eu não opero nunca mais. Para mim era a principal, né, não sei, para a maioria, que provavelmente também ainda, uma boa parte, né, que opera na Binance por confiança, acredite, pode acontecer com você. Basta você ir lá, olhe os termos, leia os termos da Binance, que você vai ver que é muito fácil acontecer. Eu vi casos de pessoas que estavam sendo bloqueadas por fazer movimentação. Às vezes, botar de uma carteira para outra, sabe? Quem faz muita movimentação, o sistema pode pegar por algum motivo. Pessoas que compraram com cartão de crédito também tiveram conta bloqueada. Enfim, são N motivos, e o pior, eles não falam o que foi. E de maneira nenhuma eles falam que é algo interno, tá? Mas no meu caso, graças a Deus, eles viram que não tinha nada errado e liberaram aí, vida que segue, né? Mas essas lições ficaram aí, não deixar dinheiro mais em corretora, utilizar corretoras brasileiras, porque de certa forma a gente tem uma facilidade maior em atingir essas corretoras aqui. Sim, às vezes um simples reclame aqui já resolve o problema. Já lá no exterior não faz nem coisa, você sabe nem que existe esse reclame aqui. E uma dica extra, Carlos, não invista todo o dinheiro em criptomoeda. Não, realmente, eu até comentei, tu pontuou certo isso daí, eu comentei contigo mesmo, para não colocar, né, todo o patrimônio ali, né? Quando tu me deu esse toque assim, eu meio que dei aquela acordada pra vida. Falei, rapaz, não é que ele tem razão mesmo. O cara tem um canal, né, sobre educação financeira e tal. Ele sabe, né, como funciona as coisas. O meu negócio é crédito, né? O seu é mais essa parte de investir, né, onde investir, educação financeira e tudo mais. Então esse toque, sim, foi crucial para que eu tirasse ali, né, uma boa fatia, né, e deixasse ali com um grande banco, fazendo investimentos mais seguros, digamos assim. Boa, boa. Mas mesmo assim ainda você deixou bastante lá, né? O ideal que eu recomendo aqui pro pessoal é ter ali até 5% da carteira em criptomoedas, não mais do que isso, por causa desse risco. E também que a maioria das pessoas que investem, elas querem ali pro curto prazo. É muito difícil. A gente orienta, lógico, investir pro longo prazo, mas a maioria das pessoas quer investir para comprar uma casa, comprar uma moto, um carro. Isso é curto prazo, então não dá para você ficar colocando esse dinheiro em um investimento que não te dá nenhuma previsão de retorno garantido. Então você tem que colocar uma parte só desse dinheiro e o restante você coloca em investimentos mais seguros, que você tem essa garantia, algum tipo de proteção, ou que você consegue acionar de alguma forma algum órgão para te proteger caso aconteça alguma coisa. Então fica aí essas dicas. E de recomendação aqui, eu passo a Coinext, que já é nossa parceira. Eu sempre indico eles porque eu conheço o dono da Coinext, que é o Zé Arthur. Ele é um economista, ele é sério nesse assunto. A Coinext atualmente é a 5ª maior corretora do Brasil e eles investem 1/3 do patrimônio em segurança de informação. Então é muito importante porque a corretora precisa ter uma própria segurança, porque senão qualquer hacker vai lá e já hackeia o saldo, que também é uma outra forma de perder dinheiro com cripto, né? Agora a gente descobriu que tem esse confisco aí, né? Eles bloquearem teu saldo da própria corretora, mas você também tem o risco de algum hacker hackear a sua corretora e pegar o seu saldo. E aí ela não vai poder fazer nada porque você não teve a segurança de deixar o seu dinheiro longe da corretora em uma carteira de criptomoedas. Carlos, eu quero te agradecer muito por você ter compartilhado um pouco da sua vida pessoal. Eu sei que essa é uma situação delicada que a gente às vezes não quer compartilhar, porque são traumas que a gente passa, principalmente relacionado a patrimônio, que é o seu trabalho. Você trabalha todo dia para ter aquele dinheiro e você se sentir lesado dessa forma, isso é algo traumatizante. E você trouxe pra gente aqui abertamente, eu quero muito te agradecer e tenho certeza que isso aqui vai ajudar muitas outras pessoas que estão nessa situação ou que podem passar e vendo esse vídeo vão evitar esse problema e vai acabar ajudando as pessoas. Você quer deixar alguma palavra final pro pessoal? Meu parceiro, eu que agradeço por ter tido essa oportunidade de estar aqui falando, como tu falou. Com certeza vai servir de alerta, né, para as pessoas aí que investem em criptomoedas, em principal na Binance, né, e que deixam lá todo o saldo lá e a partir de agora vão estar cientes do risco que correm, né, e com certeza vão optar aí por algo mais confiável, né, de botar o dinheiro ali numa carteira digital ali ou até mesmo colocar numa carteira fria, né, porque ali
é você com você mesmo, né? Você que vai ter as chaves de acesso, vai ter a senha, que é o que eu estou fazendo agora. Então essa, com certeza, é minha recomendação e experiência própria. Não estou contando, é uma história, é experiência, e é doído. Vou te falar, foi doído ter esse tempo todo aí de espera. Então fiquem atentos e, como o Erle pontuou aí, utilizem a CoinNext aí, que é a recomendação dele. Se ele está falando é porque é confiável, né? É brasileira, né? Então é isso. Maravilha. Pessoal, eu quero agradecer a todos que ficaram até esse vídeo. Foi um vídeo mais longo, mas foi proposital para você ter a dimensão do que pode acontecer e entender em detalhes o que aconteceu com o Carlos. É isso aí, pessoal. Deixa o seu like, as suas dúvidas. Se também você passou essa situação, deixa aqui nos comentários, que vai contribuir para outras pessoas também que podem passar por isso, entender mais sobre esse caso. É isso aí. Forte abraço, sucesso para todo mundo. Tchau, tchau. Falou, Carlos.